Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando em mais uma aula de matemática para o PISM 2. Seguinte galera, na aula de hoje a gente vai iniciar o estudo das sequências numéricas. Nessa aula aqui a gente vai trabalhar com a definição básica de sequências e também iremos trabalhar com a parte de progressão aritmética. Nessa aula a gente vai trabalhar com a definição de progressão aritmética, com termo geral, com interpolação aritmética, soma de n termos, beleza? Galera, essa aula aqui vai ser uma aula extremamente completa sobre essa parte mais inicial de sequências e sobre a parte de progressão aritmética. Essa aula não tem como foco resolver questões, a gente vai ter uma aula específica para isso. Tá? A gente vai ter essa aula teórica aqui, e depois a gente vai ter uma aula de questões somente de progressão aritmética, depois a gente vai trabalhar com progressão geométrica, e depois que a gente trabalhar com todas as sequências, a gente vai resolver só as questões do PISM, belezinha? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula. Beleza, galera, inicialmente vamos com o mais básico, vamos com a definição. O que é uma sequência numérica, Eugênio? Bom, galera, a gente pode definir de uma maneira básica que uma sequência numérica é basicamente uma sucessão de números que segue um determinado padrão. Como assim, Eugênio? Bom, para a gente entender bem essa questão do padrão, a gente teria que se aprofundar um pouco mais na matéria. Então, eu vou tentar explicar essa ideia do padrão de uma maneira mais didática, tá? Então, olha só, eu tenho aqui 4 sequências numéricas, tá? Bom, se a gente reparar bem, cada sequência vai ter um certo padrão. Como assim, Eugênio? Vou mostrar isso para vocês agora, vamos lá. Nessa primeira sequência, o que a gente observa? A gente tem aqui no caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e tem aqui reticência, indicando que a sequência é infinita. Qual que é o padrão dessa sequência, Eugênio? Bom, se a gente reparar bem, do 0 para o 1 aumentou uma unidade e do 1 para o 2 também aumentou a unidade. Então, o que significa? Significa que o padrão dessa sequência é aumentar de 1 em 1. Tá? A gente pode ver isso também aqui no 3 para o 4 aumentou 1, no 4 para o 5 aumentou 1, do 5 para o 6 também aumentou 1. Então esse é o padrão da sequência, beleza? Vamos agora para essa sequência de número 2. A gente tem 0, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. E reticências indicando que a sequência é infinita. Bom, se a gente reparar bem, qual que é o padrão dessa sequência? Inicialmente a gente tem 0, já pulou para o 2, ou seja, aumentou 2 unidades. E do 2 foi para o 4, ou seja, aumentou mais 2. Então o padrão dessa segunda sequência é aumentar de 2 em 2, beleza? Então esse é o padrão. Agora vamos para essa terceira sequência que é um pouquinho mais complicada de entender de maneira didática. Inicialmente eu tenho 1, depois 2, depois 4, depois 8, depois 16, depois 32, depois 64 e reticência indicando que a sequência é infinita. Bom, do 1 para o 2 dobrou, né? 1 para chegar no 2 eu multiplico por 2. E para o 2 chegar no 4 eu multiplico por 2 também. Então qual é o padrão dessa sequência? É multiplicar por 2, ou seja, é dobrar os valores, vai aumentando, vai dobrando os valores. Então o padrão é esse. Agora, essa sequência 4, a gente tem inicialmente 2, depois 1, depois 1 meio, depois 1 quarto, depois 1 oitavo, depois 1 sobre 16. E a reticência indicando que a sequência é infinita. Qual que é o padrão aqui? Se a gente reparar bem, o padrão é diminuir os valores pela metade. Inicialmente você tem 2. Para o 2 virar 1, você tem que dividir o 2 por 2. Beleza, aí para o 1 virar 1 meio, você tem que dividir 1 por 2. Então o padrão aqui no caso é dividir por 2. Beleza? Então essa que é a ideia básica de sequência. Beleza? É uma sucessão de números que seguem determinado padrão. Mais para frente, vocês vão ver que esse padrão é chamado de razão, tá? Bom, agora a gente vai iniciar o estudo da progressão aritmética, que é o tema principal dessa aula, beleza? Vamos lá, deixa eu descer aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, beleza, progressão aritmética. O que é a progressão aritmética, Eugênio? Bom, a progressão aritmética é basicamente uma sucessão de números, ou seja, é uma sequência cujos termos são obtidos a partir de uma certa razão R. Essa razão R é o famoso padrão que eu acabei de mostrar para vocês. Qual que vai ser a ideia? Essa razão ela vai indicar para a gente se a nossa sequência está crescendo, se ela está decrescendo ou se ela é constante. Bom, a gente vai entrar nesse mérito agora. Bom, qual que vai ser a ideia da razão? A razão ela vai ser a diferença entre os termos consecutivos. Como assim, gente? Já ficou um pouco confuso. Galera, geralmente quando a gente vai trabalhar com uma progressão aritmética, a gente tem uma notação específica para termo geral e tal, mas olha só, sempre que a gente vai trabalhar com uma sequência, a gente costuma utilizar uma notação bem característica para indicar os termos. Por exemplo, se eu quero indicar o primeiro termo, eu vou escrever A1, tá? A1 indica o primeiro termo, tá bom? Deixa eu fazer esse A direitinho. A1 representa o primeiro termo. Aí eu quero ir para o segundo, aí vai ser no caso A2, terceiro termo A3, depois A4, depois 5 e assim sucessivamente, tá? Eu vou colocar aqui uma vírgula
reticência, vou colocar aqui um AN, tá? Que indica a quantidade de termos que eu quero, tá bom? Esse AN aqui no caso é o enésimo termo. Qual que vai ser a ideia? Sempre que eu quiser calcular a razão de uma PA, como eu vou pensar? A razão R, tá? A razão R, ela é calculada simplesmente pelo seguinte, ó. Ela é dada pela diferença entre os termos consecutivos. Vai ser dada basicamente pelo sucessor menos o antecessor. Então, olha só. Eu tenho aqui no caso o A1. Qual que é o sucessor do A1? É o A2. Então, a razão pode ser calculada basicamente por A2 menos A1. Da mesma forma que a razão também pode ser calculada pelo seguinte, ó, qual que é o sucessor do A2? Poxa, é o A3. Então, eu posso calcular a razão também fazendo o seguinte, ó, fazendo A3 menos A2. E se eu continuar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã fazendo isso. Tá? Então, essa que é a ideia básica. Sempre que eu quero calcular a razão, eu vou ter que pensar no termo seguinte menos o termo anterior. Beleza? Então, essa que é a ideia. A2 menos A1, A3 menos A2. Então, essa que é a ideia básica, tá bom? Então, sempre que você quiser calcular a razão de uma PA, você vai pegar o primeiro termo e o segundo termo vai subtrair o primeiro do segundo e vai ser essa a ideia. Você subtrai o antecessor do sucessor, beleza? Então, essa que é a ideia básica quando a gente for trabalhar com esse tipo de situação. Beleza? Show de bola? Beleza, galera? Então, essa que é a ideia básica de razão. Tá bom? Então anota isso aí no seu caderno porque isso aí é muito importante, tá? Quando a gente for resolver lá os exercícios, você tem que ter isso aí em mente, tá? Para você não ficar perdido no meio das resoluções. Eu sempre vou alertar e tal, explicar o passo a passo, mas você não pode esquecer isso aí, tá? A razão, ela é a diferença entre os termos consecutivos. Beleza? Então essa aqui é a ideia básica, tá bom? Deixa eu aproveitar aqui e já apagar para a gente poder destacar um pouco mais aqui as propriedades. Bom, qual que vai ser a ideia? A gente pode ter o seguinte, a gente pode ter uma progressão aritmética crescente, ou seja, os termos vão crescendo. A gente pode ter uma progressão aritmética decrescente, ou seja, os termos vão decrescendo. A gente também pode ter uma progressão aritmética constante, ou seja, os termos não vão mudar. Como assim? Como assim, gente? Eu trouxe alguns exemplos para a gente ter uma noção, tá? Vamos olhar, por exemplo, essa sequência de número 1. Tá? Então aqui eu tenho o seguinte, ó, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e reticência indicando que a sequência é infinita no caso. Bom, se eu quiser pensar aqui no caso de uma classificação para essa sequência, bom, qual que vai ser a classificação? Bom, primeiramente eu tenho que calcular a razão, né? Então o que eu vou fazer? Eu tenho aqui no caso, vou considerar que o meu A1, que o meu primeiro termo no caso é o menos 2, e vou considerar que o meu segundo termo no caso é o menos 1. Como é que eu calculo a razão, Eugênio? Você faz A2 menos A1. Tá? Então, para calcular a razão aqui no caso, eu faço A2 menos A1. Então, qual que vai ser a brincadeira aqui? Você vai fazer menos o 1 menos 2. Tá? Esse menos aqui é da fórmula. Tá? E como o A1 já é negativo, o menos que está aqui fora multiplica o menos que está aqui dentro, então fica menos 1 mais 2. Você deve R$1, dá 2, fica com 1 sobrando. Tá? Então, a razão dessa PA é uma razão igual a 1. Então, a nossa razão é maior do que 0. Logo, a nossa PA é crescente. A gente consegue observar isso basicamente olhando aqui no caso a sequência, mas tem como a gente provar isso por meio de cálculo, tá bom? Na maioria das vezes, não vai aparecer bonitinho assim para você não, vai aparecer com constante, com incógnita, então você não pode esquecer disso. Tá? Sempre que a nossa razão for positiva, a PA vai ser crescente, tá bom? E quando a razão for negativa, Eugênio, aí a PA vai ser decrescente, como por exemplo, acontece aqui, ó, nessa sequência aqui. A gente tem no caso 8, 7, 6, e qual vai ser a ideia? Eu vou considerar que o meu A1 aqui no caso é o 8, tá? E o meu A2, no caso, é o 7. A2 é o 7. Como é que eu faço para calcular a razão, Eugênio? Muito simples. Você vai fazer A2 menos A1. Você faz o sucessor menos o antecessor, tá? Então fica A2 menos A1. Então você vai fazer 7 menos 8. Você tem R$7, tem uma dívida no valor de 8, fica devendo R$1. Então, o que acontece? A gente tem, no caso, uma razão igual a menos 1. Logo, a nossa PA é decrescente. Tá? Então, sempre que a razão for negativa, a gente vai ter uma PA decrescente. Tranquilo? Beleza, Eugênio. Agora, olha só, se a gente observar essa última sequência aqui, a gente vai notar o seguinte, ó, que o A1 vale 2, que o A2 também vale 2, que o A3 vale 2 e assim sucessivamente. Poxa, Eugênio, como é que funciona aqui no caso? Olha só.
Essa PA aqui a gente costuma chamar de PA constante, tá? Bom, se a gente reparar bem aqui no caso, ó, o A2 ele vale 2 e o A1 também vale 2. Então, quando você calcula a razão aqui, como é que vai funcionar? Você vai fazer o A2 menos o A1, o A2 menos o A1, você vai fazer 2 menos 2. Isso aqui vai resultar basicamente em zero. Então, sempre que a nossa razão for igual a zero, a gente vai ter uma PA constante. Ou seja, os termos vão ser todos iguais. Tá bom? Então, fica atento com esses conceitos mais básicos, porque eles vão fazer toda a diferença lá na frente. Belezinha? Tranquilidade? Já anota isso aí, porque isso aí é muito importante, tá bom? Beleza. Se a gente olhar essas outras duas sequências aqui, a gente notaria que aqui, ó, é uma PA crescente também, tá? Aqui no caso a razão é 2, tá? Então uma outra PA crescente, a razão R aqui no caso vale 2, tá? E essa outra sequência aqui que eu não marquei, ó, ela é uma PA, no caso, decrescente, onde a razão vale menos 2, tá? Se você fizer 1 menos 3, dá menos 2, tá? Então aqui é uma PA decrescente. Beleza? Agora, se você viu termos iguais direto, significa que a PA é constante. Beleza? Não se esquece dessa conversão aqui não, tá? Não se esqueça, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma coisinha que aparentemente é boba, mas isso aqui, cara, faz uma diferença danada lá na frente, tá? Quando a gente for trabalhar com questões mais cabulosas, digamos assim. Beleza? Bom, agora a gente vai trabalhar com a questão do termo geral. E eu acredito que essa questão do termo geral é muito importante. Mas para a gente entender bem essa questão do termo geral, a gente tem que entender bem toda essa parte mais anterior, beleza? Então, se você não entendeu essa parte mais anterior, volta o vídeo, assiste de novo, porque senão você vai ficar perdido a partir daqui, beleza? Vamos dar sequência. Vamos lá, galera. Termo geral da progressão aritmética. Eu não vou dar spoiler da parte de baixo, não. Vamos focar aqui em cima. Olha só. Termo geral da progressão aritmética. Bom, galera, como eu falei para vocês, a progressão aritmética é uma sucessão de números onde os termos são obtidos a partir de uma razão R. Mas qual que é a ideia? Essa razão R está relacionada com uma fórmula. Tá? Toda sequência, que no caso é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, tem uma fórmula pré-definida para a gente obter os termos. Tá bom? Então, qual que vai ser a ideia? A gente vai ter que, no caso, a fórmula do tal do termo geral. A gente tem que, no caso, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, onde esse AN é o termo geral, é o termo que você está procurando. Vamos supor que você tem uma sequência e você quer descobrir, por exemplo, o centésimo termo. Vai ser, no caso, o A100. Aí, no caso, você tem, no caso, aí, o primeiro termo e o segundo termo somente. Aí você pode estar pensando, poxa, como é que eu faço para obter o centésimo? Eu vou ter que somar até chegar no centésimo? Não, você não precisa fazer isso. Tá? Você tem uma fórmula já predisposta para isso, que é a fórmula do termo geral. Se você quiser calcular o valor do centésimo termo, basta você substituir as informações aqui. Você vai colocar A100 igual ao primeiro termo, mais 100 menos 1, vezes R, que é a razão. Tá bom? Então, a partir da razão e a partir de um primeiro termo, você consegue encontrar qual termo você quiser. Tá bom? Olha só, não sei se eu cheguei a falar, o A1 é o primeiro termo, tá? Eu vou destacar isso aqui para vocês, tá? O A1 é o primeiro termo, tá? Não se esqueça disso, pelo amor de Deus, o A1 é o primeiro termo. O N, no caso, é o número de termos, tá bom? Isso aqui é importante também a gente frisar, tá? Porque vai que você confunde com uma outra coisa. O N é número de termos e o R é a razão, tá bom? Bom, eu vou passar para vocês aqui algumas notações para vocês já terem uma noção mais rápida, tá? Porque falando assim parece complexo, né? Só ficar falando assim, pô, parece que é um troço muito difícil, mas não é, tá? Então vou deixar a fórmula do termo geral aqui de apoio só para vocês terem uma noção. Então AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, vezes o R, tá bom? Vamos lá. Se eu quero obter, por exemplo, o segundo termo, tá bom? Se você quer obter o segundo termo, você vai estar trabalhando com uma sequência de dois termos, o primeiro e o segundo. Então você vai colocar aqui o A1 mais, número de termos, 2 menos 1, 1, R. A1 mais R. Se você quiser obter, por exemplo, o terceiro termo, aí no caso você vai ter uma sequência onde você tem três termos. Então você vai ter aqui o A1 mais a quantidade total de termos, que no caso é 3, menos 1, 2 vezes o R. Tá vendo? Nota que vai sempre aumentando 1 aqui, tá? Então essa aqui é a ideia. O N que aparecer aqui, vai aparecer aqui, menos 1, e assim você vai obter a relação.
tá bom? Então, se for o A4, se eu quiser obter o A4, eu vou ter aqui, no caso, A1, aí aqui eu vou ter N, que no caso é 4, menos 1 vezes R, vai ficar 3R. Tá vendo? É bem simples de trabalhar com esse tipo de notação. Tá? Eu vou resolver um exemplo aqui para vocês terem uma noção como é que a gente trabalha com esse tipo de situação. Tá bom? Vamos lá. Sabendo que o primeiro termo de uma PA é igual a 3 e que sua razão equivale a 5, determine o décimo termo. Então, olha só o que a questão falou para a gente. A questão falou que o nosso primeiro termo, que o nosso A1, ele vale 3 e que a nossa razão R ela vale 5. Está pedindo para determinar, no caso, o décimo termo. Bom, a gente pode fazer o somatório até chegar no décimo termo, mas não recomendo, você vai perder um puta tempo. E não precisa, já que você tem uma fórmula predisposta para isso já. Então, como é que eu vou fazer? Eu quero fazer o A10. Então, é só você substituir igual está aqui na fórmula, tá bom? Vamos lá. Eu quero fazer o A10, gente. Então, vamos lá. A10. Então, A10 vai ser igual ao A1. Aqui vai acontecer, o 10 está no lugar do N, no lugar do N tu vai substituir aqui de novo, 10 menos 1, 9R, tá vendo? Então o A10 vai ser exatamente igual a 1 mais 9 vezes a razão, tá? Então basta você substituir os valores e acabou a questão, tá? O nosso A1, a questão mesmo falou que no caso vale 3, e a razão no caso vale 5, então aqui vai ficar basicamente 9 vezes 5, a gente sabe que isso daqui é exatamente igual a 45, vai ficar 45 mais 3. O valor do A10 vai ser basicamente 48. Beleza? Então essa aqui é a ideia básica. Sempre que você for trabalhar com esse tipo de situação, você vai proceder dessa forma aqui, tá bom? Então não se esqueça da formuleta. A formuleta vai te ajudar bastante, tá? Se você quisesse somar um por um aí, você teria um bom trabalho para fazer isso, tá? Aí você pode pensar, Eugênio, mas se eu quiser, vai dar certo? Cara, vai dar certo. Mas haverá situações onde a questão vai te pedir o centésimo termo. Já pensou? Você escrevendo um por um até chegar no 100? Imagina o tempo que você vai gastar fazendo isso. Então, usa a fórmula, cara. A fórmula é bem mais prático. Beleza? Tranquilo? Então, tá resolvido aí esse exemplo. Agora a gente vai trabalhar com interpolação aritmética. Isso aqui eu sei que o nome não é muito familiar, mas o que acontece? Eu já vou deixar isso aqui mais chegado para vocês. Ó. Interpolação aritmética de n termos. Qual que é a ideia de interpolar n termos? Como assim? Não estou entendendo nada aí agora. Bom, eu sei que essa palavra não é muito comum de ser ouvida, mas olha só, qual vai ser a ideia básica de interpolar termos, meios aritméticos? Bom, a ideia vai ser basicamente a seguinte, ó, você vai trabalhar com uma PA com n termos, e 2 termos vão ser dados no exercício, e esses 2 termos vão ser, no caso, os extremos da sua PA. Bom, vamos lá. Eu sei que falando isso aqui parece muito complicado, então eu já vou partir para um exemplo para vocês entenderem legal isso aqui. Então, olha só, interpole 5 meios aritméticos entre menos 2 e 40 e classifique a progressão obtida. Bom, vamos lá. Qual que vai ser a ideia? Ó, eu tenho que interpolar 5 números, ou seja, eu tenho que colocar 5 números entre esses 2 números aqui, de tal forma que a gente obtenha uma progressão aritmética. Tá? Então a ideia básica é essa. Você vai trabalhar com uma PA de n termos, sendo que os 2 termos dados vão ser extremos da PA. Então vamos lá. A ideia básica é a seguinte, ó. Você tem o menos 2 aqui, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5 termos aqui, né, entre o menos 2 e o 40. Então, qual vai ser a brincadeira aqui? Você vai considerar que isso aqui é uma PA. Você considera que esse menos 2 é o seu A1. E qual é a quantidade total de termos, Eugênio? Poxa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma quantidade igual a 7, tá bom? Então esse aqui, ó, o 40, eu vou considerar que é o meu A7. Agora, a partir dessas relações que a gente viu aqui anteriormente, a gente consegue obter o valor da razão da PA e, por consequência, a gente vai conseguir obter esses 5 termos que vão estar aí no meio, tá? Sério mesmo, gente? Sério. Esse aqui, no caso, é o A7. Qual que é a relação entre o A7 e o A1? O A7 é exatamente igual ao A1 mais 7 menos 1, 6 vezes o R. Tá bom? Agora, basta substituir aqui os valores, tá? O A7, ele vale, no caso, 40. O A1, no caso, ele vale menos 2. Mais 6R aqui, qual que vai ser a brincadeira? Ó,
Esse 2 ele está negativo, passa para cá trocando o sinal. Show de bola, Eugênio. Então vai ficar 6R igual a 42, R igual a 7. Então a razão é igual a 7. Bom, a partir disso eu já consigo classificar a minha progressão, tá? Qual que vai ser a ideia? Minha razão é positiva, então a minha progressão é crescente, tá? Porque a razão é maior que zero. Beleza? Então, já está classificada aí a nossa PA. Agora basta a gente preencher. Olha só, menos 2 mais 7, isso aqui dá 5. 5 mais 7 dá 12. 12 mais 7 dá 19. 19 mais 7 dá 26. 26 mais 7 dá 33. Então tá aí, gente. Interpolar meios aritméticos é basicamente isso. Vai ser dado para você dois termos, dois números. Esses dois números vão ser extremos de uma PA, de uma progressão aritmética, e o nosso objetivo é obter esses 5 termos que a gente vai colocar no meio. Tá? Interpolar é basicamente colocar o número no meio ali, tá bom? Então essa aqui é a ideia básica, tá, gente? Na aula de exercício eu vou trabalhar com isso aqui de maneira mais específica. Tá? Isso aqui é mais para a gente pegar a teoria mesmo. A gente vai trabalhar muito com isso aqui ainda, vocês podem ter certeza disso. Tá? Agora vamos trabalhar com a parte da soma de N termos, tá bom? Aí a gente vai já encerrar essa aula teórica, tá? A gente já vai iniciar a aula de exercícios. Bom, qual que vai ser a ideia, galera? Bom, a gente pode querer somar os termos de uma PA. Bom, como a gente sabe, a notação geral da PA é essa aqui, né? A gente tem lá o A1, aí depois eu tenho o A2, aí depois eu vou lá e vou ter o A3, aí depois o A4, e assim sucessivamente, tá? Até chegar num termo que eu quero, por exemplo, um termo N, tá? O enésimo termo. Essa é a notação geral. Aí olha só, por exemplo, se eu te pedisse para calcular para mim a soma dos 10 primeiros termos da PA, aí você pode falar para mim assim, pô, gente, é fácil, né? Eu uso a razão ali e faço o somatório dos 10 primeiros termos. Beleza. Fazer a soma dos 10 primeiros termos é tranquilo. Agora, se eu chegasse para você e falasse assim, eu quero que você faça para mim a soma dos 1000 primeiros termos dessa PA. Aí você pensaria assim, puta merda, Gene, não dá, cara, 1000 termos, como é que a gente faz isso? Então, existe uma fórmula para isso. É a soma dos N primeiros termos de uma PA. Tá? Muita gente não gosta da fórmula, mas, cara, a fórmula é sua amiga, ela vai facilitar a sua vida. Já pensou? Se você tivesse que somar todos os termos até chegar no 1000, tu ia gastar o tempo do vestibular todo, cara, não tem condição. Tá? Então, usa a fórmula é sua amiga, meu chapa. Bom, qual que vai ser a ideia da fórmula, Eugênio? A gente vai ter o seguinte, que o somatório dos N primeiros termos de uma PA vai ser, no caso, A1 mais AN vezes N dividido por 2. Bom, vamos supor que eu tenha a seguinte PA. Eu tenho a PA formada por, ó, no caso, 1, 3, 5, 7 e 9. Vamos supor que eu queira obter o somatório dos 5 primeiros termos dessa PA. Bom, aparentemente a gente consegue obter o valor aqui, ó, rapidinho. Se a gente bate o olho aqui, aqui vai dar 10, aqui vai dar... Isso aqui no final vai dar 25, tá? O somatório desses 5 primeiros termos vai dar 25, tá? Então o somatório aqui, ó, dá 25. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente joga isso aqui na fórmula, tá bom? Bater no olho a gente já conseguiu, porque são poucos números. Mas isso aqui funciona para qualquer quantidade, tá, meu chapa? Vamos lá. Então, o meu A1, no caso, é esse camaradinho aqui, né? O meu A1, no caso, é o 1. Tá? Então, esse aqui é o meu A1. E qual que vai ser o AN? O AN vai ser o termo final. Tá? Então, aqui eu tenho 5 termos, então esse aqui vai ser o meu A5. Tá? Então, 5 é a quantidade de termos. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar. Quanto vale o meu A1? O meu A1, ele vale 1. Quanto vale o meu AN? Quanto vale o meu A5? Vale 9. Então fica 1 mais 9 multiplicado pela quantidade de termos, que no caso é 5. E no final eu vou dividir isso aqui por 2. Tá? Então como é que vai ficar essa brincadeira aqui? Vai ficar assim. Vai ficar 1 mais 9, 10, vezes 5, 50 dividido por 2, 25. Tá vendo? A gente consegue obter esse valor também usando essa formuleta. Tá bom? Então eu quis provar para vocês que essa fórmula é válida, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Tá? Porque isso aqui não vai ser cobrado de maneira fácil, não. Tá? Vão te cobrar, sei lá, a soma dos 100 primeiros termos, 1000 primeiros termos.
eles gostam de colocar esse tipo de notação aí para foder o candidato. O camarada que não sabe a fórmula, ele vai pensar, poxa, eu tenho que somar 1 por 1 até chegar no 1000, quando na verdade não precisa. Sabendo a fórmula já está tranquilo, beleza? Então vou fazer esse exemplo aqui e a gente vai encerrar a aula teórica, belezinha? Vamos lá, galera. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da PA, sabendo que A1 é igual a 1 e que o A4 é igual a 4. Aqui a gente já tem uma certa brincadeirinha, porque olha só, eu tenho o seguinte, eu tenho o A1, eu tenho o A2, eu tenho o A3 e eu tenho o A4, tá? E qual que vai ser a ideia dessa sequência? A gente chegar, no caso, no A10, tá? Então, eu vou no A5 aqui, vou colocar uma reticência aqui e vou finalizar no A10. Tá bom. Mas, olha só, a gente precisa ter uma coisa em mente, tá? A gente precisa descobrir quanto vale o A10. Como é que a gente vai descobrir isso? Bom, a gente pode utilizar aquela relação básica que eu mostrei para vocês. Eu posso escrever o A10 como sendo A10 igual ao A1 menos o número que está aqui, menos 1 vezes R. Então, 10 menos 1, 9 vezes R. Então, A1 mais 9R. Essa é a relação que eu posso escrever aqui. Mas, se a gente olhar bem, a gente não tem o valor da razão. A gente tem somente o A1 e o A4. Poxa, Eugênio, melou o negócio. Não, não melou não, porque olha só. O que você pode fazer? Você pode escrever o A4 em função do A1 também. Como é que eu escrevo o A4 em função do A1? Olha só, o A4 ele vai ser igual ao A1 mais 4 menos 1, 3 vezes R, 3R. Tá vendo? Você pode relacionar os valores tranquilamente. Tá? E agora é só substituir. Quanto vale meu A4, Eugênio? Poxa, meu A4 ele vale 4. Quanto vale meu A1? Porra, ele vale 1. Mais 3R. Agora o que você faz? Você simplesmente vai isolar esse 3R. Esse 1 está somando, passa para cá subtraindo. Então vai ficar 3R igual a 4 menos 1, vai ficar 3. Então vai ficar R igual a 3 sobre 3, R igual a 1. Então a razão da minha PA é 1. Tá? Então a partir disso eu já consigo obter o meu A10. Tá? Então aqui, ó, 1. Então vai ficar 1 mais 9 vezes 1. Então eu já sei que o meu A10 ele vale 10. Tá? Mas deixa eu trocar a cor da caneta aqui. O meu A10. Opa. O meu A10 ele vale 10. Beleza, gente, tranquilidade. Então tá aqui. O A10 ele vale 10. Agora o que eu vou ter que fazer? Vou ter que substituir nessa formuleta aí, Eugênio. Exatamente. Já estou dando até spoiler da aula de exercício lá. Pegou um pedacinho ali do início. Tá? Mas não vou dar spoiler das questões. Então vamos lá. Qual é a formuleta mesmo? Soma dos n termos de uma PA. Você pega A1 mais o AN, multiplica por n e divide por 2. Agora, se eu substituir na fórmula, o meu A1 no caso vale 1, o meu AN no caso vai ser o A10 ele vale 10. Tá? Quantidade de termos da PA vai ser 10 mais 1, ó, vai ficar 11, vezes a quantidade de termos da PA, que no caso é 10, dividido por 2. Tá? Então você simplifica por 2 aqui, simplifica por 2 aqui. Aqui vai resultar em, deixa eu trocar a cor da caneta, aqui vai resultar em 5, aqui vai resultar em 1. Então o somatório final vai dar 55, né? 5 vezes 11, 55. Beleza, galera? Bom, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. É isso, valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.